Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então o anjo lhe disse: Não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que, para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. Lucas 2:10. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o combate à presunção. Observe e reflita. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti nesse instante que nos auxilie no combate à presunção, ao orgulho, ao egoísmo, e que possamos deixar instalar em nós a fraternidade, o amor, a bondade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, vocês têm curiosidade sobre a doutrina espírita? Você tem curiosidade sobre a sua mediunidade? Você quer aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre reencarnação, sobre desencarnação? O que acontece após a morte? Então venha conhecer o Espiritismo. Dia 24 de fevereiro, nós iremos iniciar o curso Conheça o Espiritismo. Venha participar conosco. Na descrição do nosso vídeo está o link para a inscrição, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. Não basta ver. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente um mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre.
Raros procuram o Cristo à luz meridiana. E de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 34. O Emmanuel está bem duro aqui na mensagem, mostrando para nós a necessidade do comprometimento. Muitas vezes nós nos curamos e nos afastamos, não assumimos compromissos. E a gente vai viver a vida, né? Como se diz por aí. Então, nós podemos estar dentro daqueles que ele coloca aqui, que acredita desacreditando, que não tem gratidão a Deus pela cura recebida. E a gente vê que no caso do cego de Jericó, que ele coloca assim: o enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre. Então, quando a gente está precisando de auxílio, quem que nós vamos buscar auxílio? A Jesus. Então, Jesus que vai trazer para nós, que em caso tendo o merecimento, a cura. Então, quando eu falo assim do merecimento, porque existem enfermidades instaladas em nosso corpo que ela faz parte do nosso processo reencarnatório. Ela está dentro, como se diz por aí, karma, né? Então, é uma enfermidade para o reajuste do nosso espírito. Então, a gente tem a enfermidade ali instalada e vamos viver com aquela enfermidade na encarnação que nós nos encontramos. A cura, ela vai acontecer se nós estivermos em condições ou já aprendemos a lição. Se a gente ainda não aprendeu a lição, a cura não se instala. E aí, trazendo a fala de Jesus para a pecadora, a multidão de pecados dela foi perdoada porque ela demonstrou muito amor. Então, se nós demonstrarmos muito amor, ou seja, a prática da caridade, a bondade para com as pessoas, tanto no jeito que nós temos, nós vamos desenvolvendo ali a fraternidade, a bondade, a benevolência, a indulgência para com as pessoas. Então, a gente vai desenvolvendo isso, então nós vamos mostrando que amamos
bastante. Então, quando a gente ama muito, a multidão de pecados serão perdoados, ou seja, aquele mal que nós estamos passando, que deveríamos passar, por termos demonstrado muito amor, ele vai ser diminuído o seu tempo de instalação no nosso organismo. Então, olha, o José já cumpriu aí já demonstrou que tá ficando uma pessoa boa, está fazendo a sua reforma íntima, então ele vai ser liberado desse sofrimento. Mas, às vezes, o sofrimento precisa até o processo da desencarnação. Tem o caso de um relato que o Chico coloca numa das suas obras, que eu não me lembro agora qual obra que é, e nem o nome dos personagens, mas aquele que, numa encarnação anterior, ele matou o pai, ou matou provavelmente foi, no caso, ele matou o pai e queimado. E nessa encarnação atual dele, que está contando no livro, ele nasceu com o corpo, a pele parecida como se tivesse queimadura na pele, né? E depois ele foi se tornando uma pessoa muito boa, estava engatado lá na casa espírita, trabalhando dia e noite sem parar, auxiliando as pessoas carentes. Então, buscava ele qualquer hora da noite ou do dia, ele estava à disposição. A esposa abandonou ele com seus filhos e ele acaba adotando mais crianças. E numa determinada noite, os espíritos estavam muito sensibilizados com ele e devido à pele deles estar bem ressequida por causa de aparência de queimadura, começou a aparecer umas rachaduras na pele, igual quando aparece no pé da gente, né? E aí os espíritos começaram a interceder por ele, porque ele era uma pessoa boa. Aí um falava, olha, ele cuidou muito da minha mãe, ele auxiliou muito, então vamos pedir por ele. Aí a orientação que o espírito superior lá da conversa teve de Jesus é que o que poderiam fazer para ele era simplesmente curar aquelas rachaduras, mas modificar o sofrimento não, porque ele precisava passar por aquele processo ali. Então, muitas vezes nós vamos seguir Jesus querendo a cura, mas a gente quer a cura física, a gente não quer a cura moral. Então, às vezes nós temos a cura. Por que que Jesus sempre falava para aqueles que eram curados? Vai e não peques mais, né? Então, eu tive a cura. E o que que eu vou fazer? É mudar minha procedência, minhas atitudes. Então, daqui para frente, eu vou ser outra pessoa. Então, o que precisamos curar em nós não é tanto a chaga física, mas a chaga moral. O nosso orgulho, o egoísmo, a presunção, a arrogância. Então, essas vaidades que nós temos, ir retirando de nós. E um ponto interessante, que o vídeo está ficando muito longo, para a gente entender que o cego de Jericó, o que que ele teve aqui de postura? Ele procurou Jesus. Ao procurar Jesus e ser atendido por ele, como a gente viu ontem, né? Senhor, o que queres que eu faça? Aliás, Jesus pergunta para ele, que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Então ele vê e a partir desse instante ele segue Jesus. Ele não fica mais no seu mundinho. Então ele começa a seguir Jesus. E o seguir Jesus que o Emmanuel traz para nós é seguir mesmo de corpo e alma. Não quer dizer que tem que ir atrás do Cristo ali, como o cego foi. Mas é que as nossas atitudes, as nossas práticas daqui para frente devem ser diferentes, porque Jesus está com a gente. A gente conheceu Jesus. Como Saulo de Tarso, a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele modifica.
E se a gente for ver, várias outras pessoas, quando encontra Jesus, modifica. Então, nós também temos que nos modificar quando a gente encontra Jesus. E não encontrar Jesus teórico, como eu sempre digo, às vezes a gente tem um discurso muito bom sobre Jesus, mas só de teoria, porque a gente não vive aquilo que fala, né? Então, a gente tem um conhecimento, mas a gente tem muita dificuldade para colocar isso em prática. E é isso que nós somos chamados a partir de hoje, né, com essa fala aqui do Emmanuel, trazendo para nós essa reflexão sobre o cego de Jericó, que segue Jesus, que também nós possamos seguir Jesus, né? Muito bem, meus amigos, vamos fazer prece. Queremos agradecer antes a todos que estão curtindo as nossas páginas, né, curtindo o nosso canal e participando aí das nossas redes sociais. Muito grato a todos vocês. E vamos utilizar, né, meus amigos, todos os meios que nós temos para divulgar a doutrina espírita. Agora há pouco estava conversando com uma amiga. Se Paulo tivesse hoje conosco, ele ia usar todas as mídias e redes sociais que existem para poder divulgar o Evangelho de Jesus. Então, que a gente possa também utilizar essas mídias para o bem, né? Então, vamos fazer prece. Bondoso Jesus, como é bom estudar o teu Evangelho, que o Emmanuel traz para nós, lembrando da época dos judeus que pegavam um trechinho das Escrituras, um versículo, e ficavam o dia inteiro pensando, refletindo sobre aquele assunto. Que nós também, Jesus, vendo a disposição do cego de Jericó, em gratidão a Deus, seguir Jesus. Que também possamos hoje seguir Jesus, modificando a nós mesmos, fazendo a reforma íntima, sendo mais bondosos, afastando de nossos corações todo sentimento de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de arrogância, e a fraternidade se instala em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.